aquele ali atrás é. Qual é o submarino no Porto? Está aí ao lado. É aquele está ali ao lado. A próxima visita é lá, é no submarino. Ah, é? É. Ah, bem. O comandante Rocha Abreu, apresento-me assim, porque identifiquem desde já com a Marinha. Eu fui o comandante desta fragata de 2007 a 2013, na altura em que passei à reforma por limite de idade, em maio de 2013, fazendo nessa altura 65 anos de idade. Continuei a disponibilizar-me junto da Comissão Cultural da Marinha para continuar a fazer estas visitas e tenho muito gosto em recebê-los aqui. Já é a segunda vez que o senhor nos traz um grupo a que se vai juntar um pequeno grupo de familiares meus, 3 adultos e 3 crianças, que eu espero que não perturbem a paz do grupo. Bem, vamos então entrar a bordo, vamos discutir isto. Bom dia. 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 Acho que este Bom dia. 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 Sara. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, mas agora espalhar na outra. Bom dia. Bom dia. É para a missa, é para a missa. Eu mexo só. Eu mexo. Estás aqui a fazer? E tu? O que é que estás aqui a fazer? Olha, eu moro também por aqui. Eu estou toda aqui a fazer. Olha, mas isto hoje é só baixa gente por cima. Olha. Vai dar um vida. É lá, isto é, olha por isto. É o pormenor, é o pormenor. Não, não consegui. Agora sim. E antes de mais, a razão deste nome. Dom Fernando, bem, era o rei na altura. A fragata começou a navegar em 1845. E Glória, eu acredito que seja muito mais pelo facto da rainha Dona Maria II se chamar Maria da Glória. E, portanto, é uma forma sutil de homenagear o casal real, Dom Fernando e Glória. Na mão era, de facto, um dos pontos importantes de apoio à esquadra islâmica no Índico, quando Vasco da Gama, antes do 18 de dezembro de 1961, em que perdemos Goa da mão índica. Bem, não nos percamos, no entanto, estimamos que tenham portado cerca de 3.700 armas para fazerem originalmente a fragata Dom Fernando II de Glória. Ela, feita em Damão, vem em 1843 de Damão para Goa, recebe canhões, recebe mastros e faz a sua viagem inaugural saindo de Goa em 2 de fevereiro de 1846. Ele 28 dias a deixar o tabuleiro com as famílias, sem saberem se as pessoas que estavam a bordo estavam vivas ou mortas. Não é? Mesmo aquela resposta de Dom João VI, quando chega cá pedido para fazer a fragata, a velocidade de comunicação daquela época demorou 3 anos a chegar lá. Sim senhor, podem construir. Depois de 3 anos. Queres memorizá-la? Ela com
Também acho. Eu ofereci-me, só que a Marinha não quis. Já era preciso um despacho para que o Manuel continuasse a servir na barraca. São outras opções mais de natureza política. Essa Baixas patiolas. Já visitei isso. Foram nossas adversárias naquele espaço marítimo. Vamos então descer com muito cuidado. Estes baldinhos de água serviam a combater qualquer incêndio que existisse a bordo. Desde logo tinham água aqui pronta para combater um foco de incêndio. O incêndio era uma coisa dramática. Era a correr. Ias a correr. Ah, não. Também uma coisa, quando mandavam as tais lá, bolas. E mandavam coisa. Agora que não tem a despesa é melhor. Mais uma água. E eu estava Ficaram com nenhuma das recordações. Mas vamos entrar então aqui. Mas temos que nos dividir um bocadinho. O grupo é grande demais, depois ali dentro andávamos. Fizeram uns pratinhos destes. Eu lá em casa. Casa velha. Obrigado. Ora bem, o que é que estamos a ver? Mesa do comandante. Esta é uma área só do comandante. A cabarinha do comandante. A sala de jantar, depois vamos entrar aqui no seu escritório, no quarto de dormir, no quarto de vestir. É a garantia de facto sobre todos aqueles que estão por aqui. Hoje em dia, o amigo Silvestre Correia está a comandar uma esquadra, não é? E se tiver algum problema, ou a direção pega para o telemóvel. De vida e de morte sobre as pessoas que estavam a bordo, porque o comandante tinha que levar a sua nau a bom porto, custasse o que custasse. Ora bem, quando a fragata é construída, é oferecido, também quis oferecer o melhor que tinha, em cristal, também com a gravação da Marinha Real Portuguesa. Os talheres são mesmo os cabos das facas em prata, também com a mesma gravação, os guardanapos de linho bordados, tudo isto foi oferecido à fragata. A carpete é mesmo da Reolos, esta ainda não veio da China, há mesmo um certificado, e depois fizeram isto com um pormenor absolutamente incrível, não é? Estão a ver? Ora bem, vamos então passar aqui aos ainda estava muito bom aspecto. É também pequenino. Não, antes. A bandeira é aquela, uma bandeira de Portugal até 1910. Não é? Este era o jaque. O jaque é um distintivo com as cores da bandeira da altura que se issa na proa ou içava na proa quando a fragata chegava. Tem contato com isso? Eu também agora estou a fixei. Pavimentos. Estivemos no convés, estamos agora na bateria porque onde estão os canhões de maior calibre, de maior alcance. Depois vamos para a coberta, lá para baixo, onde dormiam e onde comiam, e depois por último ainda há o porão. Ora bem, aqui onde reparar no seguinte, os canhões estão assentes
em cima de uns carros, umas chamadas carretas, ou reparos, é o nome delas, duas toneladas. E esta amarra, que é assim que se chama esta corrente que aqui está, pesa 10 toneladas. Ora bem, era impossível estar a pegar nisto à mão. Tinha que ser com este aparelho que aqui está, que se chama cabrestante. Então aqui o resto das barras, são 14 barras, digamos este polimão, isto que saía daqui, e as escadas ficavam tapadas, de forma a que os homens pudessem manejar isto à volta, enrolando, puxando, digamos, a corrente, arrancando a âncora do fundo do mar. E eu? Lá em cima. Será que não se pode comer aqui? Já não vou. Eu uma vez que aprendi a comer aqui na embarcação. Fala dobrada. A minha tem lá só Horas da tarde, terminaríamos, sei lá, tudo imaginar, das 6, nessa altura o padre convocava toda a guarnição, que não estivesse de serviço, usavam-se as enfermarias, levantavam-se as mesas, os bancos, isso é fácil de mandar, eles ficavam amarrados em cima dos arbóreos, as suas malas, os seus bilhetes, abaixo estão, eles podem viver no espaço. Isto transformava-se num imenso dormitório. Cada um tinha as máquinas distribuídas, uma estaria a lavar e a secar, outra estaria a ser usada. E ainda hoje isto é, ainda nos nossos tempos, e não há muitos anos, que na Marinha se dormia também assim, em alguns dos navios, nomeadamente nas Sagres. Bem, transformava-se isto num imenso dormitório. Mas um dos problemas graves que havia a bordo para resolver, para além de algumas doenças comuns a todos os navios, e não só a todos os navios, das populações daquela época, estamos a falar século XVIII e XIX, principalmente, já nem falo mais para trás, mas nessa altura a capacidade era ocupada com o vinho, porque os logísticos, enfim, há sempre gente menos honesta, conseguiam vender esse vinho por preços especulativos nos portos para onde passavam. O que acontece? Os ingleses tinham, portanto, o sul de Espanha como inimigo. E, portanto, não podiam ir ao sul de Espanha abastecer-se. E o sul de Espanha abastecia principalmente os franceses e os espanhóis. Em dada altura, os ingleses que ali estavam, provavelmente mandavam enviados ao norte da África ou até mesmo aqui a Portugal para buscarem comida e distribuírem pelos navios. Mas houve uma altura, o Fumeca começou a apertar, não é? E vai daí ratos. As ratazanas eram apanhadas, explodinhas e tal, e no dia seguinte. Isto que era o ministro. Mas não tem que ser outra pessoa a fazer, não. Depois que for lá, Vida marinheira. O que é aquilo? Vida marinheira. Olha, isso era Estas camas eram todas muito pequenas. Não, isto era um casal. Os casal. Não viste? Em 90 e 92 no máximo. Em 92 Eu entrei no Pois, exatamente. Portanto, a gente já não se cruzou.
E a cabeça? Olha a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado. Silva, que foi o grande mentor da reconstrução deste navio. Estamos a poder vê-lo, digamos, com excelentes evidências deixadas aqui no livro Visitas do Navio. Aliás, comecei até por ter uma surpresa extremamente agradável. Eu achei que tinha dito tudo o que se podia dizer em abono desta obra. De facto, devem imaginar, foi fruto de um grande esforço, de um grande conhecimento. Viajaram um pouco por todo o mundo a olhar navios históricos reconstruídos, serviram-se dos planos de um navio desta época, que não da velha fragata Dom Fernando II de Glória, porque provavelmente esses desenhos ficaram em Damão ou em Goa. Não, está aí. Não teve muita ondulação. Não. Mar da Almirante. Não enjoámos, não. Eu tinha tomado um. Eu tinha. Não, mas eu tomei um comprimido, de maneira que foi por isso que não enjoei. Estava cheio de sol. Umas coisas da avó, ou então eu falo para a mãe e a mãe vem mas que faz, então não faz. Mas que faz. Então tenho que falar com ela, já fez 3 fazer. Como é que é? Está? Meus amigos também. Nem sabia que isto existia. Estacionar já assim do lado esquerdo, Mas ele também não te conta tudo, sabes? Já te conta tudo. Não te preocupes. Anda-me mais pequena. do Laranjeiro. Esta base naval foi constituída a partir do ano de 1936, digamos assim. 36 é o ano em que a Escola Naval é transferida daquela zona ali do Terreiro do Paço para um edifício que viram ali em cima, do lado esquerdo, dizia a Escola Naval. Depois o arsenal, onde se constroem e reparam navios, que é todo este edificado que aqui se encontra, aqui ao meu lado direito, ao vosso lado esquerdo, veio para cá em 1940
1939, porque até então era a Ribeira das Naus, onde se construíam os navios, e no terreno de passo. Mas houve sempre a ideia de que este lado do Tejo podia servir perfeitamente para que os navios pela primeira vez tivessem uma base onde pudessem ter cais, porque naquela altura, estamos a falar dos princípios do século XX e dos finais do século XIX, e para trás, obviamente, os navios fundeavam todos ali assim em frente ao Tejo. Já viram certamente gravuras? Temos ali Dom Fernando, temos aqui Dom Luís, temos aqui Dom Pedro IV e Dom Pedro V. Era de facto uma figura interessante, parece, de homem que morreu extremamente novo, como sabem, com 24 anos de idade, ao fim de um reinado de apenas 6 anos. Estes bustos Vou juntando. da rainha morreu na segunda, eu tinha 16 anos. Nessa altura foi mandado pelo Império pela Europa, realmente pela Inglaterra, que foi a sala de jantar do rei Dom Carlos. Aqui, deste lado, é hoje o comandante o gabinete do comandante da flotilha, teve as escadas lá para baixo para a cozinha, a cozinha era exatamente em baixo, e era aqui que certamente a família real se reunia para tomar as suas refeições. Temos um belíssimo retrato de Dom Pedro V, na verdade o homem que reconstrói, ou manda reconstruir o palácio, como eu lhes disse. Não está tudo disponível. É a maneira de eles verem. É muito difícil de entendermos isso. Deve ser um cabo especial. Vai ser? Deixa eu ver, não sei se está aí ou se é o dia. Deixa-me só falar com ele. Ribeira de Coina. Biscoito, qualquer coisa semelhante a uma pizza, também feita só com farinha de trigo e muito pouco sal, e que era levado ao forno. Porquê que se chama biscoito? Porque esse bolo, chamemos-lhe assim, redondo, era levado 2 vezes
couto, era assim que se chamava, couto quer dizer cozido duas vezes, e ao forno para ficar perfeitamente desidratado, sem água nenhuma, duro, nem uma pedra, digamos assim. Eram 8 moendas, portanto 8 sistemas movidos pela água da maré. A água entrava dentro de um grande reservatório de água, que é hoje a Pista do Lodo. Aquele grande reservatório de água, eles fechavam a comporta e depois, quando queriam moer, levantavam a comporta, a água passava em grande velocidade pelas mãos e, portanto, isto era talvez um dos moinhos mais importantes que existiam aqui nesta zona do estuário do Tejo, porque até lá acima ao Alcochete havia cerca de 67 ou 68 moinhos de maré nessa altura. Para as redes, precisavam das ânforas para transportarem alimentos a bordo, precisavam daquelas palmatórias, chamadas palmatórias, onde tinham depois as velas, não é? Para poderem andar com elas e circular com elas para se iluminarem. E há um forno que resultou de escavações arqueológicas aqui na Mata da Machada, do século XV a XVI. Imaginem, estes fornos funcionam aqui desde essa altura, não é? Num edifício reconstruído depois do terremoto. Que fundou este convento? Um homem muito importante da Igreja, São Pedro de Alcântara. Esta Alcântara é Espanha, não é? E este São Pedro de Alcântara veio instalar-se aqui depois de ter estado primeiro na Rábida, numas grandes grutas que lá existiam na montanha. Depois fundaram ali também um convento, mas a zona era muito difícil, vieram instalar-se aqui. Ele fundou este convento. Este tempo que quer almoçar ali. O senhor, como é que ele chama? Produção e não permite que as coisas entrem em ruptura. Ora bem, esperemos que seja verdade. E que, digamos, esta construção aqui, vamos ver, com abóbadas de barrete e abóbadas de berço, seja de facto o local mais seguro para, no caso de existir algum sismo, nós estarmos numa zona o mais protegida possível. Portanto, é isso que alguém tem que fazer aqui umas reparações, começaram a dar umas lavadas no estudo, caiu, percebeu-se que a construção era esta, depois então descoberto, e nessa altura surgiu um espaço para se poder ter a ideia de montar aqui um museu relacionado com os fuzileiros. Os fuzileiros nós tivemos 13 anos em combate em África, a partir de 1961 começamos a mandar mapa mundi, digamos assim, e estas luzinhas verdes que aqui estão são as luzinhas de uma força militar que foi constituída em Portugal no reinado de Filipe II, uma força militar constituída com caráter permanente em Portugal. Não havia necessidade aliás, houve necessidade nesta altura. Estamos em 1621, é o ano da morte de Filipe II e da subida ao trono de Filipe III. E é ele que tem, talvez, a ideia, ou pelo menos segundo a sua autorização, é fundado em Portugal o Terço da Armada Real da Coroa de Portugal. O Terço da Armada Real da Coroa de Portugal, terço quer dizer uma organização terceira. Um batalhão, 3 companhias, uma companhia, 3 pelotões, um pelotão, 3 secções, estão a ver? Uma secção, 3 equipas, enfim, mais ou menos dentro desta perspectiva. Logo, uma outra forma a seguir. E aqui, se olharmos bem para dentro desta vitrine que aqui está, vemos que aqui há a fuga de um dos fornos. E depois, ao entrarmos nos compartimentos anexos a este, vamos ver que na entrada, por baixo da soleira da porta, vemos a chaminé dos fornos, de cada um dos fornos. Aqui também deveria haver uma chaminé, mas ela está tapada, mas das 2 portas a seguir, vão reparar quando entrarem, se olharem para cima, veem a chaminé, saída dos fundos
digamos, de cada um desses focos. Vamos para as velas, tachos, enfim, ânforas seriam feitas também na altura, e uma coisa muito interessante que era destinada, este compartimento, esta vasilha que aqui está cónica, tem um fluido lá no fundo. Para que é que servia esta vasilha? Servia para espremer o melhor possível a cana de açúcar, de forma a tirar-lhe a seiva e ficar apenas com os resíduos sólidos para serem refinados e se transformarem verdadeiramente em açúcar. Ora, como é que chamavam pão de açúcar que os nossos marinheiros já conheciam? É que denominam os morros do pão de açúcar quando os nossos marinheiros chegam à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. É que os nossos marinheiros iam denominar aqueles morros os morros de pão de açúcar. Não faz qualquer sentido. É porque conheciam qualquer coisa já do antecedente, é que chamavam pão de açúcar e que tinham um formato então semelhante. Estão a ver como é que as coisas aparecem? Às vezes não é esta lógica, não é? De cavalaria com armadura, porque esta arma podia ser utilizada de três formas. Os cavaleiros com armadura eram montados nos seus cavalos com um guindaste. O peso da armadura era de tal forma que não permitia que o cavaleiro por si próprio se pusesse em cima do cavalo. Tinha uma cela especial, que dificilmente o atirava deixava cair, mas ele era lá colocado em peso em cima. Ora bem, pondo os cavalos a galope, investindo contra gente da infantaria, este movimento, que é um movimento de ceifar, digamos assim, iam às canelas do cavalo, obrigando-o a ajoelhar. O caminho contrário mais próximo, não é? E o que é que eles faziam? Olhavam para o convés do navio adversário e escolhiam quem? E alvos é que eles escolhiam? Os oficiais. Acabando com os oficiais, acaba o comando e é o desconforto. Eu estava a dizer, os filmes tratam muito bem. Vês? Já nos filmes vê. Eu saí de lá em 97 em fevereiro. Eu estou cerimoniada fez 2 vezes lá, Eu não posso dizer que eu não fui. Não foi. Já não fui. Prepara o final da história. Recorda-se uma história. Os parabéns porque foi uma exposição extraordinária. Muito obrigado.